Abraão. Bom, vou recapitular um pouquinho da história de Abraão para nós chegarmos até no local que nós paramos na semana passada. Nós paramos no encontro de Abraão com Melquisedeque. Ok? Vocês lembram disso, né? Então, Abraão ele vivia na região de Ur dos Caldeus, juntamente com a sua família, com o seu pai Terá, que era um idólatra. Nós vimos isso em Josué. O pai de Abraão, ele servia muitos deuses. Alguns acreditam que Abraão também era idólatra, outros acham que Abraão nunca foi idólatra, até uma lenda entre o povo judeu dizendo que Abraão era rejeitado quando criança por não se curvar aos deuses pagãos. Tem até nos filmes momentos em que ele quebra os deuses de Ur, etc. e tal, mas são suposições e lendas. E então Abraão ele sai da terra de Ur dos Caldeus, vivendo em Ur dos Caldeus, morre seu irmão chamado Harã. Então Abraão, juntamente com o seu pai e com o restante da sua família, vai para a região de Harã, que tem o mesmo nome do seu irmão. Vocês sabem quantos quilômetros nós vimos na semana passada? E aqui, na região de Harã, Abraão vive por um tempo com a sua família, até que seu pai Terá morre. Então Abraão, é importante guardar isso. Abraão sai dessa região aqui e larga alguns parentes aqui. Os familiares de Abraão permaneceram nessa região e Abraão desce juntamente com o seu sobrinho Ló, com a sua esposa, com seus servos, e deixa alguns parentes nessa região. É importante guardar isso. Abraão larga os parentes nessa região aqui, que também tem Padã Arã, etc. aqui por essa redondeza. De Harã, Abraão desce aqui para a região de Siquém, que já é a região de Canaã. A região de Canaã é considerada toda essa região aqui, perto do Egito, aqui é a região de Canaã, da terra prometida. Em Siquém, Deus já mostra para ele, manda ele olhar por toda a terra e já diz para ele que toda aquela terra pertenceria a ele e aos seus descendentes. Então Abraão desce para a região de Betel, ergue um altar ao Senhor. Betel é o nome da nossa escola, significa casa de Deus. Ele desce aqui, ele ergue um altar ao Senhor. Só que vivendo aqui nessa região de Betel, há uma grande fome. Há uma grande fome e escassez de alimentos. Então Abraão desce para a região do Egito. Fica aqui um bom tempo. Aqui acontece aquele episódio onde ele diz que Sara é sua irmã. Era um costume local, era um costume do Egito, e de algumas regiões em volta do Egito. Era costume do rei, se ele achasse a mulher do outro bonita, ele matava essa mulher e ficava com a esposa dele. Matava o homem, né? Matava o homem. É o homem. Matava o marido. Era mais fácil. Matava a mulher. Matava o homem e tomava a mulher como sua esposa. Era um costume da época e Abraão sabia disso. Então ele contou uma mentira que até tem um pingo de verdade, porque Abraão e Sara são irmãos por parte de pai. E há um pingo de verdade em toda essa história. E eles descem para o Egito, então à procura de comida, para viver de uma forma melhor. De Abraão, de Egito, Abraão retorna para Betel, no mesmo local onde ele havia erguido um altar. Ele fica nessa região. Depois ele desce para Hebrom. Hebrom é um local onde ele passou muita parte do seu tempo. Grande parte da sua vida ele viveu na terra de Hebrom. A maior parte da sua vida foi aqui. O seu sepultamento também foi aqui nessa região. Quando eles estavam aqui na região de Betel, Abraão e Ló tiveram que se separar. Abraão tinha muitas ovelhas, Ló também muitas ovelhas, muitos gados, e houve uma disputa, uma briga entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló. E Abraão então pede para que Ló tome uma decisão, escolha um caminho a seguir, que Abraão iria por um outro caminho. Então Ló decide viver nessa região após o Rio Jordão. Nesse lado aqui, depois ele foi descendo, conquistando território e acabou parando na região de Sodoma. Então Ló vem para a região de Sodoma e Abraão
fica vivendo nessa região, em Hebron mesmo. Até aqui foi a aula da semana passada, certo? Vocês lembram disso? O que aconteceu depois disso, então? Aí foi resgatar Ló. Foi resgatar Ló. Então Ló, ele passou a viver nessa região de Sodoma e Gomorra. Aí nós entramos agora no capítulo 14. Bem-vinda. Então abram a Bíblia de vocês no capítulo 14 de Gênesis, por favor. Pode sentar em qualquer lugar. Acontece o episódio que nós encontramos no capítulo 14 de Gênesis. Abram aí, que eu vou dar uma melhorada na aula passada aqui nessa região, aqui nesse capítulo aqui, para a alegria da gente. No capítulo 14 acontece a guerra dos 5 reis contra 4 reis. Certo? Isso que acontece no capítulo 14. O que seria isso? Leia para mim capítulo 14, versículo 4. Alguém, por favor, a minha Bíblia está entendendo aqui, então dá para mim ver os versículos. Alguém com uma voz bem forte, para que sua voz possa ser ouvida na câmera, por favor. 14, versículo 4. Pode ser assim mesmo. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Serviram ao rei Quedorlaomer. O povo que vivia nessa região e nessa região toda aqui, eles eram dominados por 5 reis que viviam na região da Mesopotâmia. Lembra? Mesopotâmia, região entre rios. Havia 5 reis. Está no começo do versículo, vocês vão ver os nomes feios deles ali. Eles viviam nessa região e eles haviam dominado esta região aqui. E eles pagavam tributos a esse rei. A forma deles dominar não era levando eles para o cativeiro, não era como Israel no tempo de Jesus. Eles pagavam tributo a Roma e viviam no seu território. E isso acontecia aqui. Eles pagavam tributos e ficavam em paz, tranquilos. E eles viveram assim por 12 anos. Mas no 13º ano, você vai ver no versículo 5. Versículo 4, né? E ao 14º ano veio Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele feriram aos refaíns em Asterote, Carnaim, e aos unzins em Ram, e aos emins em Savec, Kiriataim. Alguém pode ler, por favor? Não deu certo. Eles serviram, eles pagavam tributos por 12 anos aos reis dessa região. Mas no 13º ano eles se rebelaram contra os reis. De que forma eles se rebelaram? Não pagando os tributos. Aí no 14º ano o rei, esse nome aí que o Paulo gosta de falar, Quedorlaomer, esse rei, ele juntou com os 4 reis dessa região e desceram para essa região a fim de guerrear contra eles, acabar com a rebelião. E eles vieram conquistando essa região aqui, vieram destruindo tudo. Aí os reis de Sodoma e Gomorra, percebendo que eles estavam avançando, eles se levantam, juntamente com mais 2 reis, ou por isso 4 reis, e vão lutar contra esses reis que estavam vindo destruir a região de Sodoma e Gomorra. Já havia destruído a região aqui de cima, então eles vão em direção a esses reis. Só que eles ficam com medo e fogem. E nessa que eles vão fugir, eles passam por um vale e eles caem nesse vale. Isso está no versículo 10, por favor. Versículo 10, por favor. Ora, o vale desse dia estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles e os restantes fugiram para um monte. Então os reis caíram, alguns caíram nos vales de betume e alguns fugiram para os montes.
Ou seja, essa região ficou totalmente desprotegida. Os reis que foram defender fugiram para os montes, alguns caíram no vale, então a região ficou vazia. E Ló, que havia escolhido esta região aqui para habitar, ele não foi na guerra, ele ficou nessa região. Então os reis descem e chegam na região de Sodoma. E agora nós vamos ler o versículo 11 e 12. Por favor. Não tem nome feio ainda, pode estar tranquilo. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que possuía, visto que morava em Sodoma. Então esses reis descem aqui, saqueiam a cidade, roubam toda a cidade, levando os seus bens, os seus mantimentos, e levam o povo que ficou ali para o cativeiro. Levou o povo para o cativo. Levou para onde? Assim, roubar. Ainda não. Levou o povo para esta região. E Abraão, então, ele é avisado acerca de se um dos que conseguiram escapar desta região, avisa a Abraão que seu sobrinho Ló havia sido levado com esse povo. Então Abraão prepara um exército com 318 homens. Aí Abraão, um estrategista militar aí, então ele se levanta e vai em direção a eles. Eles estão nesta região aqui. E Abraão vai até eles. Só que os reis, eles se dividem aqui. O Abraão consegue lutar com eles aqui nessa região, vence eles. Só que uma parte deles, dos reis, foram para essa região para retornar para a Mesopotâmia, que era o local onde eles governavam, que eles dominavam. Então Abraão vai atrás deles e se encontra aqui em Robá. E aqui eles tramam uma batalha e Abraão vence e consegue resgatar seu sobrinho Ló. Até aqui tudo bem? Percebi até dano. Tudo bem? Isso, obrigado. Era isso que eu queria. Região de Dan. Paulo salvou aqui. Não sou salvador. Agora o versículo 18, que foi onde nós paramos na semana passada. Então Abraão, ele está aqui em cima na região aqui de Robá, e ele vai retornar agora para Hebron, que era o local onde ele habitava, onde ele morava. Abraão então vai retornar. Leia para mim então o versículo 18, por favor. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Tá certo. Então Abraão vem descendo para chegar em Hebron, ele passa por Salém, e aqui em Salém ele encontra com o rei de Salém. O rei de Salém, quem é? Melquisedeque. Salém é onde é Jerusalém atual, ok? Jerusalém atual é aqui onde está Salém. Ele encontra com Melquisedeque. E a semana passada nós falamos que Melquisedeque é uma figura do Antigo Testamento que só aparece neste momento aqui. E semana passada nós vimos um texto mostrando que Jesus é da mesma ordem de Melquisedeque. Vocês lembram disso? Vocês conseguem recordar o que significa isso da mesma ordem? Ele era Ai. Vamos lá, Zé. Manda ver. Não tenho certeza. Ele não era um É rei sumo sacerdote? de segunda... Ele Ele era um sumo sacerdote. Não era Ele segunda era de de Levi. Tá. É que talvez para alguns irmãos que ainda não leram o livro de Êxodo, nem o livro de Levítico, ficou um pouquinho confuso essa parte aqui. Porque para os irmãos entenderem, o sacerdócio ele só foi instituído posteriormente, ou mais de 400 anos após esse período aqui. Já sei. Mais de 400 anos após esse período. E quando foi instituído o sacerdócio foi exclusivamente para a tribo de Levi. Para a tribo de Levi. Nessa época aqui ainda não havia tribo de Levi, não havia tribo nenhuma, porque as tribos só receberam os nomes posteriormente, quando quando Josué conquistou toda essa região aqui.
Então, por isso que ele é um sacerdote diferente, porque ele não pertencia a uma tribo, a um clã, ele não era da tribo de Levi. E por isso Jesus, ele é da mesma ordem de Melquisedeque, porque Jesus também não é da tribo de Levi. Qual é a tribo de Jesus mesmo? Tribo de Judá. Então, se o escritor de Hebreus falasse que Jesus era um sumo sacerdote, escrevendo isso para o povo hebreu, a primeira coisa que o povo hebreu ia querer saber era qual tribo pertence a Jesus. Judá, esse cara não pode ser sacerdote não, nem sumo sacerdote, porque ele não é da tribo de Levi. Mas o texto mostra que ele é da mesma ordem, foi ordenado da mesma forma que Melquisedeque, ou seja, escolha de Deus. Deus escolheu ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e Jesus foi instituído como sumo sacerdote também por Deus. Dúvida aqui nessa região, nessa área? Fala, meu filho. Melquisedeque era o único rei que foi sacerdote ou houve outros reis que eram também sumos sacerdotes? Deixa eu pensar aqui. Arão não era rei, né? Não, depois não, porque a tribo de Levi não tinha território, né? Eles não tinham local, então não tinha como ter um rei para governar, não precisava de um rei, né? E também, se você observar a história de Israel, só passou a ter rei depois que Saul se levantou. Mas teve um rei que Antes tentou disso, entrar, não era o rei, né? Teve um rei que tentou entrar no Santos do Santos que pegou as. Mas tentou, né? Só Não, mas esse rei não era um levita. Levita não se consagrava a rei, porque sua única função era cuidar do tabernáculo, cuidar dos utensílios. Então não tinha um cargo a mais. Beleza? Mais alguma dúvida? Então ele se encontra aqui em Salém com Melquisedeque. Capítulo 15 agora. Vamos entrar agora no capítulo 15, que vocês já leram na casa de vocês, eu tenho certeza que já passaram isso aqui. E vocês vão recordar o que vocês já leram, né? Vocês são muito esforçados, que eu conheço vocês. No capítulo 15, Deus faz então uma aliança com Abraão. Versículo 1 a versículo 7. Alguém lê para mim, por favor? Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobre modo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Então Deus aqui faz uma aliança com Abraão. Uma noite eu podia escolher qualquer lugar. Tem aí a continuação da apostila na mesa de vocês. Pode pegar, ok? Então agora Deus, no capítulo 15, Deus faz uma aliança, reforça a aliança que ele já tinha feito com Abraão. Abraão aqui questiona, porque, puxa, ele não tem filho, meu servo Eliezer, porque era costume da época, se uma pessoa não tivesse filho, o seu herdeiro seria o seu servo fiel, aquele escravo que era mais chegado a você. Então, Eliezer era o cara que andava com Abraão para cima e para baixo. Ele andava sempre com Abraão, ele era o mais querido de Abraão, por isso ele seria o herdeiro no lugar de Isaac, se Isaac não nascesse. Okay? Então Deus faz aqui uma aliança com Abraão, prometendo dar descendentes, prometendo dar uma terra e prometendo abençoar todas as nações através de Abraão. 3 coisas Deus prometeu aqui para Abraão.
No versículo 13 há uma profecia. E vocês, como já leram as escrituras, vocês vão me dizer quando é que isso se cumpriu. Leiam aí para mim, então, versículo 13, por favor. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também será escravizados e oprimidos por 400 anos. Essa profecia se cumpriu quando? Quem lembra? Exatamente. Então Abraão aqui quase 350, 400 anos antes do cativeiro no Egito, a Deus já havia falado que esse povo viveria 400 anos como escravo. E é lindo você ver isso nas escrituras, né? Você vê uma profecia, depois você vê o seu cumprimento. Às vezes nós lemos, passando batido, não damos importância, mas isso atesta a sua fidelidade, a sua exatidão. Né? Eu gosto de ver profecia e gosto de ver o seu cumprimento. Uma esperança a mais para crer na vinda do Senhor Jesus na sua segunda vinda. Né? Se ele cumpriu as outras, ele também cumprirá essa. Então, no capítulo 15, eu destaquei esses dois pontos que eu acho aqui muito importantes. Abraão, então, agora ele está nessa região de Hebron, ele retornou aqui da conquista ali, ele trouxe seu servo, o seu sobrinho Ló de volta. Ló volta para a região de Sodoma, Ló volta a viver aqui, e Abraão segue a sua vida e vai viver em Hebron. Só que ainda aqui é o que nós acabamos de ler: Abraão não tem filho, ele questiona Deus, Deus dá-lhe uma promessa, passa-se o tempo, Abraão não tem filhos. Então Sara, no capítulo 16, Sara oferece uma serva egípcia a Abraão. Agar. Era um costume do povo de Ur dos Caldeus isso. Ele trouxe aqui um costume, e Abraão não teve dificuldade em aceitar esta mulher, porque era um costume do povo de Ur dos Caldeus aceitar uma serva no local. Quando se uma pessoa não poderia dar filho, se a esposa fosse estéril, era uma empregada, uma serva que era tomada para que ele suscitasse uma descendência. Então eles usaram o costume comum aqui de Ur dos Caldeus. E Sarai ainda oferece a sua serva Agar. Né? Eu sempre digo que ela deveria ser muito bonita. Porque se ela fosse feinha, Abraão, não vamos esperar a promessa, pelo amor de Deus, deixa ela de promessa. Só que no versículo 4, leiam aí para mim, por favor, nós vamos ver o que aconteceu depois que Sarai, que Agar ficou grávida de Abraão. Leia para mim, por favor. Sérgio. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Agora Agar começa a desprezar Sara. Agar está grávida e começa então a desprezar a sua senhora. Agora versículo 6. Para acontecer algo aqui. Versículo 6. Ali. Versículo 6. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Agora Sara então chega a Abraão, reclama do que Agar está fazendo, e Abraão diz: faz com ela o que você quiser. Então ela começa a maltratar, e Agar foge, ela vaza, dá linha, some. E no versículo 7, quando ela está fugindo, ela se encontra com um anjo do Senhor. Leia para mim o versículo 7. Alguém? O anjo do Senhor achou